Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Me Ajuda Cibele. E hoje a gente tem a nossa convidada mais ousada, a nossa sexóloga, Lucy. Conta pra gente um pouquinho, Lucy, quem é a Lucy? Conta um pouquinho da sua trajetória até chegar à sexologia. Boa noite, audiência, né. Aham. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, estar nesse momento especial, poder compartilhar um pouquinho quem é a Lucy, né. Eu sou a Lucy Oliveira, sou nordestina, tô aqui em Campo Grande há 13 anos, caminhando Uhum. aí para 14 anos, e a minha trajetória iniciou no hospital, trabalhei durante 7 anos no hospital. E Uhum. nessa trajetória eu tive a oportunidade de estar em vários setores assistenciais, onde eu sempre me identifiquei muito com essa ideia do cuidar do outro, esse olhar. E aí, nos meus 2 últimos anos eu fui cipeira. E como Uhum. cipeira, a gente Explica pra gente o que que é cipeira. cipeira, gente, a gente costuma dizer que é um anjo dos funcionários, né. Aham. É aquela pessoa que ela é eleita, e aí a gente passa por um treinamento de segurança, e a gente cuida realmente ali da segurança dos funcionários, das Hum, instalações, coisas entendi. simples que podem trazer danos para o funcionário, por exemplo, esse funcionário usa todos os dias o mouse. O Uhum. mouse, o teclado, o computador, ele tá numa cadeira que é correto para ele? A cadeira tá ali, né, é Hum. correta com a mesa, Uhum. existe o suporte do pulso, então todos esses detalhes, os cipeiros que cuidam, por isso que eles Entendi. são os anjos dos funcionários. Então eles não trabalham contra a empresa, como Uhum. algumas empresas acham, Aham. e nem trabalha contra os funcionários, Aham. ela é realmente isso, é o anjo, ela cuida para que esse funcionário não tenha problemas futuros de saúde e que consequentemente a empresa também fique resguardada. Então Entendi. essa é a função do cipeiro. E no meio de tudo isso, o que que você descobriu? E aí eu comecei a gente precisava fazer palestras, né, educacionais ali, com os funcionários, então a gente fez campanha do Outubro Rosa, campanha de doação de sangue, da conscientização das doenças sexualmente transmissíveis. Uhum. Então isso vai trazendo uma proximidade, porque você acaba, conhecendo muitas histórias, e uma delas que muito me impactou, que foi no Outubro Rosa, foi de uma paciente que ela já chegou, assim, num estado já mais avançado de um CA, que é câncer, né, Uhum. a sigla do câncer é o CA de mama, porque ela não se tocava, né, Entendi. ela não conhecia seu próprio corpo, né. Uhum. E aí nessa palestra, com uma parceira lá do Hospital do Câncer, ela falou assim pra mim: "Você viu, Lucy, como que é importante a mulher ter essa percepção de olhar pra si, de se Uhum. perceber, de conhecer suas partes íntimas, né, Sim. de conhecer o seu próprio corpo". Sim. E aí naquele dia ficou uma frase que me chamou muita atenção, que não é responsabilidade do outro conhecer o que você gosta, é sua responsabilidade. Entendi. E isso aí ficou na cabeça, né, e eu falei: "Gente, que coisa interessante". E aí eu comecei a trabalhar com outras coisas associada ao hospital, Uhum. e aí com isso a gente foi caminhando para o nicho de lingeries, e aí entramos no nicho de produtos sensuais, que carinhosamente eu chamo de Love Shop. Uhum. Então toda vez que você ouvir falando Love Shop, é Aham. que eu adotei dessa forma carinhosa. E nisso você migrou de uma vez para o empreendedorismo feminino, você teve a sua loja e você tem a sua marca. Sim. Eu comecei com essa ideia de fazer a transição em 2020, final de 2022. Eu Uhum. falei assim: "Eu quero", foi? Não, 2022 que realmente eu decidi iniciar uma transição. Sim. Então eu não fiz a transição de imediato. Eu Uhum. comecei a descobrir o prazer que eu sentia e a Uhum. satisfação de poder trabalhar com mulheres. Uhum. A alegria que eu sentia quando, eu enviava aquela lingerie que ela falava assim: "Meu Deus,
isso aqui me Uhum. abraça, Sim. né, dos detalhes, porque eu sempre tive uma escuta ativa com as minhas clientes. Então isso era uma coisa que ia me cativando, e foi me cativando, e aí eu decidi fazer a transição. Não Uhum. foi de imediato, depois de 1 ano e meio mais ou menos eu fiz a transição. Uhum. Tive uma loja, um espaço collab, na verdade, com uma amiga, que inclusive nessa época a gente iniciou com as personalizações, as lingeries que são personalizadas com nomes, com frases, Uhum. né, frases picantes, frases carinhosas. Sim, Deixa a sua imaginação fluir. sim. E aí a gente iniciou. E hoje aqui em Campo Grande a gente tem muitas mulheres que empreendem com lingerie personalizadas e é muito legal ver, esse desenvolvimento, porque significa que tem mais mulheres que estão mais abertas, tanto para trabalhar com as lingeries personalizadas, como também tem um público que está se expandindo aqui em Campo Grande. Muito legal. E conta um pouquinho pra gente sobre a sua especialização. Você está fazendo uma especialização em sexologia, Sim. então quando que surgiu essa necessidade? Quando você percebeu assim: "Não, eu preciso buscar mais informação"? Eu participei de um evento com a Uhum. nossa maravilhosa Cláudia, Que né, não tem legal. como não citá-la, porque Sim. ela é uma das responsáveis por esse Estalo. estalo, sabe. Eu participei de um evento e lá ela fez uma dinâmica, e nessa dinâmica ela falava assim: "Você precisa voltar lá atrás e lembrar o que que te motivou, o que que você gostava, né". E Uhum. aí eu lembrei que desde sempre eu gostei de lingerie. Eu já Aham. trabalhava com a lingerie, mas ela não tinha essa, não tinha essa clareza, Sim. sabe, da razão. Eu Aham. simplesmente gostava, então eu falava: "Ah, eu gosto de lingerie", já fui obesa, né, então já Nossa. cheguei a um grau 2 de obesidade, então era muito difícil me perceber, me enxer eu quase não tenho foto dessa época, porque eu realmente não fazia foto, eu não gostava de me ver, eu não gostava do que eu via, não Uhum. gostava de mim. E Nossa. tinha muita dificuldade de achar peças que coubessem no meu corpo Uhum. e que fossem confortável, e quando eu achava, eram peças com alto custo, então Uhum. não era uma peça, assim, com valor acessível, não eram peças que você olhava e falava: "Nossa, tô gordinha, mas eu tô bonita nessa peça". Não, não era, né. Entendi. E aí quando, eu nesse processo, até chegar na questão da: "Nossa, eu preciso me especializar, preciso entender mais". Eu conversando com o meu marido sobre, né, sobre a questão, a gente falava assim: "Uma coisa é você ser a vendedora". Nós estudamos para conhecer os produtos, a sua composição, né, na parte aí do Love Shop, para a gente ter mais autonomia para falar sobre o que que é uma peça premium, por que que os produtos, por exemplo, os produtos da marca Inti, eles são tão têm um valor, agregado nessas peças, nesses produtos, por que que as peças da nossa linha, que é a nossa linha premium, que é a do Zani, por que que tem esse nicho diferenciado, esses valores que são diferenciados? É porque ele existe um valor agregado. Então eu Uhum. pensava: "Se eu quero trabalhar com mulheres e eu quero ter mais autonomia e eu tenho uma dor, Uhum. então eu preciso aprender um pouco mais". E aí que entra a Cláudia, porque quando eu fiz a dinâmica com ela, né, nesse evento, eu entendi que eu sempre gostei de lingerie. Uhum. E que no meio desse caminho eu me perdi, por quê? Porque eu fui para uma dor chamada obesidade. Entendi. E aí, quando a gente, conversando, ela falou assim: "Lucy, você já pensou em fazer palestra, em falar sobre, né, Uhum. sobre a sua dor, sobre a questão das lingeries, né, como que entrou, a questão dos produtos do Love Shop". E aí eu falei assim: "Não". E aí ficou, né, nesse no Uhum. não. Eu conversando com meu marido, e aí o meu marido falou assim: "Por que que você não faz?". E meu Hum. marido, ele é o meu incentivador oficial. Aham. E aí ele me presenteou com a pós. Que Ele falou legal. assim: "Eu vou te dar uma pós de presente", aí ele me presenteou com a pós, e eu já tenho uma formação, né, uma formação acadêmica em administração, aí eu fui fazer outras especializações, e Uhum. agora eu tô na especialização de sexologia clínica, para poder ter mais propriedade, para ter mais, esse cuidado, essa cautela, ter a escuta ativa,
e poder realmente fazer a diferença na vida de outra mulher. Maravilha. E me conta um pouco, a gente vê a sua rede social, tá fazendo evento, que tipo de evento você faz, as parcerias com as lojas, como é que tá funcionando tudo isso? Então, hoje eu sou uma das consultoras representantes da marca Duzane, que é a nossa linha premium, Uhum, né. Eu costumo falar o seguinte, que se você procura peças básicas, extremamente básicas, não é não faz parte da nossa linha, sim. né, da Lucy Boutique. Que inclusive depois eu quero falar o significado da Lucy Boutique para vocês, tá. Já conta. Já conto? Então já vou contar para vocês. Quando eu comecei a fazer a transição, eu queria um nome, eu tinha em mente um nome que seria Farfala. E Aham. quando, que significa borboleta. E aí, quando eu conversei com uma xará que trabalha com marketing, ela Uhum. falou assim pra mim: "Olha, o nome é muito difícil, né, da pronúncia, das pessoas acharem", enfim. E aí eu falei assim pra ela: "Então, eu vou deixar Lucy, vai ficar Lucy Lingerie e Acessórios", porque eu também trabalhava com acessórios, né, então eu Uhum. trabalhava com os acessórios com joias, semijoias, relógios, mas eu queria lingerie, Aham. sabe, eu queria lingerie e produtos sensuais. Aham. E aí eu decidi, falei, comecei a bater só que aí foi tomando um caminho que as pessoas já me associavam aos produtos, inclusive aos produtos sensuais. Eu não sei por quê. Aham. Entra no Instagram, Eu não sei por entra no quê. Instagram, você vai entender. Eu falava assim: "Gente, não é possível". Eu falo que eu trabalho com produtos comfort, da nossa linha comfort, para o dia a dia, Que ninguém mas compra. e aí as pessoas só me procuram pra parte mais sensual. E eu falava assim: "Alguma coisa tá errada". Sim. Algo de errado não está certo. E aí, quando a gente começou a bater nessa tecla que eu queria trocar, eu comecei a falar: "Deus, eu quero um nome, eu quero um significado, né, eu quero desvincular a Lucy das lingeries", porque ela tinha tomado uma proporção que as pessoas realmente já, me associava já, né. Aham. Aonde eu ia era sempre a mesma conversa, sempre a mesma Aham. coisa. E aí eu falei assim: "Ah, então eu vou buscar um nome". E aí nós chegamos ao Aluce, que na pronúncia no português ficou Aluce, tudo junto, Uhum. e significa toda iluminada. Nossa, eu não sabia, gente, porque como o seu nome é Lucy, Uhum. eu imaginava que era o A era a Lucy, Aham. e é a Lucy. Meu Deus, agora até eu me surpreendi. Que aí elas separadas, ela significa toda iluminada, então nós juntamos para deixarmos, né, porque nós temos essa questão de deixar o americanizando, né, as coisas, Sim, americanizado, na verdade, sim, e aí ficou a Lucy, que significa toda iluminada, porque nossa proposta é deixar todas as mulheres iluminadas. radiantes. Radiantes, trazer essa conscientização do empoderamento feminino. E quando eu falo do empoderamento feminino, não é para se sobressair ao homem, né, Aham. é sobre a questão de você se olhar e conhecer seu próprio valor. E tudo começa muito com o que eu escolho. Então hoje nós temos eventos, que são eventos roda de conversa, nós temos, participamos já de eventos fechados exclusivamente para mulher, que acontece lá, fica lá. Muito legal, ela faz o chá de lingerie, então se você é noiva, Noivinhas me procurem. procure a Lucy. Nós temos um atendimento totalmente personalizado, é um evento único. Porque você, noivinha, merece ter esse momento único, então merece ter um atendimento totalmente personalizado, com peças exclusivas, né, com peças que são escolhidas realmente para essa noiva. Então, por que procurar a Lucy Boutique para fazer seu chá de lingerie? Porque você vai ter um atendimento completamente diferenciado. E você ainda pode também optar pelo serviço, né, porque é o serviço como sexóloga, que é ter esse bate-papo, pra gente fazer brincadeiras, trazer dinâmicas, trazer conscientização sobre os produtos, a forma correta de utilizar, inclusive. E vence, que é uma coisa que também, assim, uma vez você comentou assim: "Não, esses produtos vencem". Sim, Então, importante. tem a questão da validade. A gente tem validade para calcinha. Tem pessoas que falam assim: "Ai, Nossa. Lucy, eu não sabia que calcinha tem validade". Tem. A validade da calcinha não é quando o elástico dela tá esgalçado, quando ela tá feia, amarrotada, pedindo socorro, não. Não é,
de 6 em 6 meses, no mínimo, você precisa trocar suas peças. Por quê? Recentemente eu fiz um estudo falando sobre a energia da mulher. E Uhum. qual é a parte do nosso corpo que tem contato direto Com chakra. são as nossas peças íntimas, né? Aham. Tanto na parte das mamas, como na parte da nossa região íntima, são as peças íntimas, são as calcinhas. Então, assim, nós mulheres temos. Minha mãe Hum. fala assim que tudo da mulher começa muito por baixo, né? E então o que acontece? Quando você vai dar à luz, você dá à luz Sim, pela vagina, né, pelo seu sim, canal. Então, pela sua região íntima. E sim. só quando você tem um parto que é cesáreo por alguma questão, ou por escolha também. Isso. Então, a sua a peça ali, ela tá em contato direto com a sua intimidade. Então nós temos as mudanças cíclicas, hormonais, de tempos em tempos a gente tem algumas questões, quando baixa a imunidade, vem né, ainda tem as questões de doenças também, que às vezes você pode adquirir se você não tiver cuidado, inclusive a própria candidíase de repetição ou a candidíase mesmo, que é uma questão da sua própria imunidade. Uhum. Então ali a região ela fica abafada, às vezes você usa muita calça jeans. Então tudo isso é um local que vai desenvolver uma maior quantidade de bactérias. Inclusive a forma que você utiliza sabonetes, por exemplo, sabonetes íntimos, que se você usa exageradamente, se você se lava com muita frequência, se você usa o sabonete que é corporal, que não é apropriado para sua região íntima, isso diminui o pH. Então, todos esses fatores, vai te trazer uma proliferação de bactérias. Uhum. Então, você precisa trocar suas calcinhas de tempos em tempos, assim, tipo, A ali de cada 6 4 meses. a 6 meses você precisa estar renovando, mas renovando é você pegar aquelas calcinhas e jogar fora. Dá tchau pra ela, entendeu? Não é você falar assim: "Ah, eu vou comprar nova, vou deixar isso aqui pra sei lá, uma ocasião", né. Tipo assim, naquele dia que eu tô meio não tô muito afim, entendeu? Tipo, eu tô Aham. largadona. Não, não é sobre isso. É você realmente jogar fora, porque ali tem a sua energia. E esse estudo estava falando justamente sobre isso, que a gente tá ligado a nossa mente de escassez, a nossa mente de prosperidade, estava assim interligado. Porque às vezes você tá com a roupa bonita por fora, mas ela não esconde a calcinha, Entendi. entendeu? Então assim, fala muito sobre a forma como você se percebe, a forma como você se valoriza. Então, quando você não cuida das suas roupas íntimas, você emite essa energia Hum. e você traz essa mensagem, que embora você não perceba, embora você ache que não perceba, que não tá transmitindo, mas você inconsciente tá transmitindo e você tá se apegando a uma coisa que não serve mais pra você, que pode te trazer doenças, porque você às vezes não lava corretamente a sua calcinha, às vezes ela não seca corretamente. Muitas de nós temos o hábito de deixar secar no banheiro, no local úmido também ali, né. Então tem todos esses fatores. Então é por isso que é importante a gente cuidar das nossas roupas íntimas. Sutiã se lava. Meu Deus! Eu fiz uma Óbvio, tem que ser dito. enquete, tem que ser dito, gente. Eu fiz uma enquete, não tem muito tempo, tem uns dias aí, deve ter o quê? Um mês mais ou menos. Aí eu coloquei lá, se você lavava o seu sutiã, né? E aí, tipo assim, de vez em quando, a cada 3 usos, tem que lavar? E pasmem, muitas pessoas responderam: "Uau, tem que lavar, gente? Como assim?" Tem que Meu lavar, você Deus. precisa lavar. Então a gente tem todo um trabalho diferenciado, então hoje a gente atende, voltando para a questão dos eventos, né. Então a gente tem chá de lingerie, a gente tem os eventos que são eventos privados, né. Hoje eu também voltei, na verdade, a fazer eventos, cerimonial, porque lá em Natal eu fazia cerimonial, então eu Que voltei a legal. fazer cerimonial de casamento, 15 anos, eh para algumas noivinhas, por exemplo, vai ter o casamento, então eu presenteio com um chá de lingerie para elas que querem sem um custo adicional, porque o chá de lingerie, ele tem a parte de serviço, como Uhum. sexóloga, como aquela pessoa que vai, animar o evento e Aham. trazer conhecimento,
E também tem a parte das próprias peças que são personalizadas para cliente. Quando eu falo personalizadas, tem a ver com o gosto dela. Não Legal. a personalizada com nome ou frase. Entendi. Muito legal. E conta pra gente um pouquinho, a gente estava conversando nos bastidores sobre a diferença entre sexologia, A e a sexualidade. sexualidade. Então, as pessoas confundem bastante, né? E Uhum, é normal, tá? Eu também confundia, até então entender que existe a diferença entre sexologia, sobre a sexualidade, sobre o sensual, sobre o sexo, né? Sobre a identidade. uhum, Então, parece que é tudo a mesma coisa, mas não é a mesma coisa, né? uhum, E existe o conceito para sexologia, que uhum. é a forma como eu me relaciono com o outro, a forma como eu me enxergo, como eu me percebo, como eu me relaciono de verdade com o meio que eu estou inserida. É tanto que a gente vê as crianças, né, aí na fase dos seus 9 até os 14 anos, 15, estourando ali os 17 anos, que é esse momento de transição, né, que eles, estão Começam a mudando, perceber o próprio corpo também, né? estão mudando o timbre de voz, peluges que estão nascendo, Uhum, odores, né, uhum, nas axilas, às vezes até o próprio suor com um cheiro sim, mais forte, né. E aí a questão mesmo de olhar para o coleguinha, às vezes para a professora, para o professor, e ter uma admiração diferente e confundir realmente, né. Eu não sei se é o caso do meu jeito, mas às vezes as amiguinhas e conhecidas nossa que a gente começa assim conversar, eu percebo que elas se sentem à vontade para conversar comigo. aham, E alguns dias, tem o quê? Acho que mais ou menos um mês e meio, uma delas trouxe uma fala, uhum, que ela achava que ela era bissexual. aham, E aí eu falei assim pra ela: "Olha, você é muito nova. É natural que você olhe para um menino e ache ele bonito, e aí de repente você olha pra menina e acha ela bonita. Então assim, os seus, sentimentos ainda não estão definidos, então você não tem como definir ainda qual que é a sua escolha. entendi. Então, é essa liberdade de poder conversar. Então eu percebo que tem essa necessidade, sabe, Sim, de trazer o assunto de forma mais leve, mais descontraída e trazendo realmente o que que é o conceito. Qual que é o sim. conceito? É como eu me relaciono com os outros. Uhum, E o que que é o sexo? O sexo é o ato sexual, é o ato em si. uhum, Do que ele é definido como para, trazer satisfação e chegar com a sua finalidade. Qual que é a finalidade? O ápice, né, o uhum. ápice do prazer para ambos. E Sim, é por isso que eu falei no começo que a fala que permeia muito meu pensamento ainda até hoje, é: "Você precisa se conhecer". Porque você não pode pegar a sua felicidade, a sua intimidade, a forma como você gosta de sentir prazer, e colocar na mão do outro. Você precisa se conhecer. Então, sim. eu só posso falar que é algo que sempre vem muito para mim no meio das conversas, das rodas de conversa, né, nos bate-papo, na conversa com minhas clientes também, essa fala, sabe? Essa fala de assim, "Ah, mas fulano não faz o que eu gosto". "Mas você já conversou com fulano?". Ou Uhum, então: "Mas você sabe como você gosta?". Porque para você falar para o outro, você precisa se conhecer primeiro. sim. Então, assim, existe essa diferença. O que que é sexologia, o que que é são coisas diferentes. E eu que trabalho hoje com esse nicho, com os produtos sensuais, né, com Love Shop, as pessoas pensam assim: quem é dona de sex shop, tá alimentando a pornografia. Aham, Gente, não. sim. Sabe, porque você já viu algum filme de conteúdo adulto que o cara tá usando lá um lubrificante? Não tá. Não sei nem se eu posso falar isso aqui. Pode, aqui você pode.
Não Aqui não você tá, pode. gente. Você acha mesmo que o cara tá lá, com a ereção prolongada, que ele colocou ele usou só um retardante? Não, né, ele usou outros produtos para poder ele conseguir se manter mais tempo com a ereção, para que demore a ejaculação. Então tem todo um trabalho ali que ele já tem a prática já. Inclusive, quanto mais o homem tende a masturbar-se, ele tem a tendência a quando ele entra em contato com o canal vaginal, ele não tem a mesma pressão, porque as mãos não vai dar a mesma pressão que o canal vaginal. Aí nessa hora aí, é que entra a questão da mulher quando a mulher faz o pompoarismo. Porque Uhum. daí se ela sabe aplicar o pompoarismo no ato sexual, então, mesmo que esse homem tenha essa prática da masturbação, ele vai sentir uma diferença na hora que ele tiver a relação sexual com essa mulher. Então, parte do seu público também é de homens. Sim. Eu tenho muitos clientes na masculino, né, que entra em contato. A gente percebe quando o homem ele entra em contato com outras finalidades, porque já aconteceu várias situações. Uhum. É um dos motivos que eu não me vejo com uma loja com porta aberta, sabe, Entendi. para o público. Aham. Porque eu até brinco, falo: "Eu sou controladora, eu quero saber quem tá vindo". Sim, sim, Entendeu? sim. Então, assim, hoje, como nós trabalhamos com produtos sensuais então eu optei por trabalhar de forma online e a gente tem a opção de retirada e a opção de entrega. Então a retirada, ela vai estar finalizada, o pedido, e a gente vai deixar embaladinho, bonitinho, a pessoa vai passar e vai buscar. Justamente porque a gente quer evitar o fato desse entrar, sabe, dessa questão de ter uma situação que seja desagradável, porque já aconteceu, e aí Sim. por essa razão a gente opta por não ter esse atendimento por enquanto, quem sabe mais pra frente. Então o público masculino ele procura, eu percebo que eles têm muito essa questão, de querer conversar sobre a questão do tempo de ereção, da permanência, de produtos retardante, e aí a gente eu gosto de conversar um pouquinho para entender. E aí quando eu percebo que às vezes é um cliente que ele tá tendo realmente essa questão, tá tendo uma ejaculação precoce e não tem essa conversa com a parceira, então eu sempre incentivo que ele converse com a sua parceira, que se for necessário que ele procure uma terapia, uma terapia primeiro uma terapia ali, para entender ou procure um urologista, por exemplo, para fazer uma série de exames, porque às vezes é uma baixa de vitamina, às vezes é uma baixa de hormonal mesmo, sabe. Às vezes ele já tá estressado do dia a dia, cansado, com algumas questões, às vezes financeira, e aí ele chega em casa, e ele já sabe que ele não tá atendendo a expectativa dessa esposa, dessa parceira, dessa parceria. E aí ele já fica naquela. Ele acaba não se segurando. Então, às vezes, tem questões que a gente pode tratar com uma terapia convencional, tem algumas questões que a gente precisa realmente falar: "Não, olha, essa parte não cabe pra gente, você realmente precisa procurar um urologista para fazer alguns exames mais detalhados", e às vezes o próprio urologista encaminha para fazer a terapia, às vezes é uma terapia para o casal, às vezes é uma terapia a terapia convencional ela não vai dar resultado, aí vem para uma terapia, no caso com a sexóloga, para poder ter uma conversa mais aberta, sabe. Entendi. Muito O que legal. na terapia convencional pode não ter essa abertura, pode Sim, não se sentir à vontade. Então quando fala assim: "Eu vou fazer a terapia com a sexóloga", então ele já sabe que ele pode falar sobre o assunto. entendi. Ele vai ficar à vontade, sabe. Não é mais um tabu, né. Não, Não não é é mais mais um um tabu. tabu. Tipo assim, eu posso conversar com ela que não vai ter problema. E é o que acontece, tem muitos homens, assim, que conversam sobre esse assunto. E tem outro nicho também, um outro nicho muito interessante, que são homens que têm as suas vidas, marital, mas que eles acabam tendo uma tendência de gostar de produtos femininos. E Uhum. aí eles também se sentem à vontade de conversar comigo, né, sobre o Sim. assunto, de às vezes quer saber se tem outros homens que têm essa mesma tendência, o que não é
É anormal, tá? Que interessante, Acontece, que interessante. acontece. E então por isso que eu costumo ter um cuidado com as palavras, né, a que a gente estava falando nos bastidores, então tem Sim, palavras que eu gosto de ter um pouco mais de cautela, por respeito, porque um dos nossos do nosso propósito, que a gente tem como eu falo assim que é uma visão minha, de sempre manter a discrição e esse cuidado pela história do outro, né. sim. Então por isso que a gente procura ter um cuidado, assim, com as palavras. Algumas palavras, outros também, porque o próprio Instagram, ele é uma benção. Então se a gente também não tiver cuidado, aí a nossa conta cai, a gente é bloqueado, a gente é banido, tem uma série de fatores. Então a gente também precisa ter esse cuidado, até porque isso que eu ia te responder nos bastidores, acabei não respondendo, o nicho sexual, ele tem muito essa coisa de estar linkado com o pornográfico, com o obsceno, né, com a indústria da pornografia, e Sim. não é, Uhum. né, como eu falei, né, a gente não vê num conteúdo adulto: "Ah, espera aí que eu vou pegar aqui um lubrificante beijável", não tem. Né. E fala um pouquinho sobre os seus planos futuros. Bom, um dos meus eu tenho alguns planos, né, Aham. mas, eu penso em fazer um evento eu quero muito fazer um evento fechado só para mulheres, carregando a nossa identidade mesmo, a identidade da Luz Boutique, que seja tudo organizado realmente por nós, que tenha uma proposta diferenciada. Sabe, uma proposta de uma conversa bacana, descontraída, que traga informações, que traga leveza, que traga risos, sabe, uma coisa, assim, muito gostosa. Eu quero muito fazer, eu penso em fazer ainda esse ano, né, estamos aí nas organizações, mexendo os pauzinhos, né, e eu quero sim expandir a Lucy como um todo. Tanto assim que hoje eu tenho trabalhado no Instagram, eu tenho trabalhado tanto a parte dos eventos, para mostrar que nós estamos fazendo evento, para mostrar que a gente está aberto também a parcerias, a eventos corporativos. "Ah, Lucy, eu queria, fazer um evento com as mulheres, ou até mesmo com as mulheres, com os homens da nossa empresa, e eu gostaria que você trouxesse o assunto tal". Legal, legal. Gostaria que você trouxesse, abordasse tais assuntos. Agora, no mês de outubro, mês de junho, eu fiz algumas bate-papos, roda de conversa, que foi muito bacana. Fui convidada para fazer na distribuidora da Thalita, Uhum. né, que é a distribuidora que me atende, nós fizemos lá um bate-papo, foi muito bom. Posteriormente a isso, eu fiz um evento para representar a marca, aí a distribuidora dela em um outro evento para o Dia dos Namorados, lá no shopping no norte no Campo Grande, no shopping Campo Grande. E a gente tem feito alguns eventos particulares, eventos corporativos, mas aí a gente acaba não publicando, né, porque às vezes são eventos mais fechados. Sim. E então a minha ideia é expandir com os eventos e expandir também a nossa marca para que mais mulheres compreendam que existe um valor muito especial em você saber escolher peças que te abracem, peças de qualidade e também o autocuidado, porque a nossa fala é trazer essa conscientização sobre o autocuidado. Deixa uma mensagem final, seus contatos, redes sociais. Tá bom, vamos lá, gente. Eh, Bom, eu vou deixar primeiro o meu contato, tá? O nosso WhatsApp, o nosso WhatsApp é o 67 981493284, 67 981493284. Nesse número você vai falar comigo. Nós temos também o nosso site. Os links do site, eles está na nossa bio, nosso Instagram, que é Alucy com 2 L's, Boutique, tudo junto, ALLUCY, Boutique, tudo junto.
E lá a gente tem na nossa bio a gente tem contato do nosso grupo VIP, que é um grupo exclusivo só para as mulheres. De vez em quando aparece os homens querendo entrar e como a gente tem esse filtro, então a gente não deixa e eu sempre mando uma mensagem, eu explico que é um grupo exclusivamente para mulheres e que ele pode deixar o nosso contato salvo, acompanhar nas redes sociais, que sempre a gente coloca ali as novidades. Para os homens eu costumo, dá para eles um desconto, já que eles não podem participar do grupo. Aham. E também a gente tem um cupom lá de primeira compra, que é um cupom de desconto de 10%. Então, se você for, Lucy, só no site? Não, se você entrar em contato pelo nosso WhatsApp ou pelo direct do Instagram, a gente vai responder e você vai ter o desconto na primeira compra, tá? Legal. A mensagem que eu quero deixar para você, mulher, que você se ame da mesma maneira como você ama os seus familiares, como você ama o próximo, como você, se dispõe a cuidar de outras pessoas ao seu redor. Porque a maior prova de amor não é com o outro, é com você. E tudo começa com as escolhas que eu faço. Então, pequenas escolhas diariamente vai mudar a forma como você se percebe. Quando você tem uma autoestima elevada, quando você trabalha a sua autoestima, consequentemente, você vai saber ter critérios para as escolhas que você vai fazer ao seu redor. Então, se eu puder deixar hoje uma mensagem, que você se ame. Não é egoísmo você se amar, não é egoísmo você se conhecer, não é egoísmo você se priorizar, porque eu só posso amar o outro se eu me amar primeiro. Muito lindo, gente. Encerramos com essa mensagem final. Até a próxima. Tchau, tchau.